Boa noite, pessoal. Eu sou o Bruno Bertoldo, PET Engenharia Química da UEM, e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa lista de exercícios da disciplina de Fundamentos de Engenharia Química. Hoje nós vamos fazer o exercício 13 da lista de balanço de massa para o sistema multiunidades. Então vamos ler o exercício. Uma companhia de eletricidade opera uma de suas caldeiras com gás natural e outra com óleo. As análises dos combustíveis mostram 96% de CH4, 2% de C2H2 e 2% de CO2 para o gás natural e CnH1,8n para o óleo. Os gases de queima de ambos os combustíveis entram em uma mesma chaminé e uma análise de Orsat desses gases combinados mostra 10% de CO2, 0,63% de CO e 4,55% de O2. Qual a porcentagem de carbono total queimado proveniente do óleo? Então, a gente vai primeiramente fazer um fluxograma desse nosso exercício. Então, a gente vai ter a nossa primeira caldeira, que opera com gás natural, aí as porcentagens que ele deu no exercício. A nossa segunda caldeira, que opera com óleo, que daí vai entrar com 100% de CnH1,8n, e o ar, que entra em ambas as caldeiras, que o ar pode ser considerado que é 79% N2 e 21% O2. Aí ele fala ali no exercício que as duas correntes de saída passam por uma mesma chaminé e existe uma análise de Orsat. Então, aqui a gente já separou, né? A gente tem uma corrente que é 100% água, que é separada na análise de Orsat, e a outra que passa pela análise, que a gente vai ter 10% de CO2, 0,63% de CO e 4,55% de O2. O resto é o nitrogênio que não reage, né, na nossa queima de carbono. Então, para esse exercício, a gente vai fazer o quê? Primeiramente, a gente vai usar uma base de cálculo de 100 mols para cada corrente, para calcular o número de mols de cada elemento que tem nelas. Para depois a gente fazer um balanço de massa por elemento e determinar o que foi pedido no exercício. Então, para a nossa primeira corrente, que é a corrente F1, corrente de gás natural, a gente tem a nossa porcentagem molar, que nesse caso vai coincidir com a quantidade de mols, porque a gente está usando uma base de 100 mols. Então, a gente tem 96 mols de metano em F1, e desses 96 mols, a gente tem 96 mols só de carbono, e 384 mols de oxigênio, de hidrogênio, desculpa, nada de oxigênio. Por quê? Porque a gente tem C1, né, que é, a gente não escreve o 1, que seria 1 vezes 96, que daí daria o tanto de mols de carbono, e tem 96 mols de metano, e o tanto de mols de hidrogênio, que tem 96 mols de metano, é o 4 vezes o 96. Então a gente vai repetir isso para as outras substâncias. Então, como a gente tem 2 mols de C2H2, a gente vai ter 4 mols de carbono para 2 mols de C2H2. Por quê? Porque vai ter o C2, que a gente vai multiplicar esse 2 do carbono, porque são 2 mols de átomos para cada 2 mols de substâncias. Então, a gente vai ter 4 mols de carbono. E a mesma coisa para o hidrogênio. E assim para o dióxido de carbono também. Então, a gente vai ter 2 mols de dióxido de carbono, e em 2 mols de dióxido de carbono, a gente vai ter 2 mols de carbono e 4 mols de oxigênio, multiplicando aqui os números, né? Aí, somando tudo, a gente vai ter 102 mols de carbono em 100 mols de F1, 4 mols de oxigênio em 100 mols de F1 e 388 mols de hidrogênio em 100 mols de F1. Aí, para F2, que é a nossa corrente de óleo, a gente vai pensar da mesma forma. Então, vai fazer a nossa base de cálculo, né, de 100 mols, então a porcentagem molar coincide com o número de mols da corrente. E aqui a gente tem N. N a gente vai considerar que seria 1, por exemplo. Então, a gente vai ter 100 mols de carbono e 180 mols de hidrogênio. Esse N poderia ser 2, 3, enfim. Mas nesse caso a gente vai considerar 1, porque é mais fácil de fazer as contas. E depois, para P, é a nosso mesmo raciocínio, né? Então, a gente vai fazer isso para todos os componentes. Então, a gente usa de novo a base molar
a base de cálculo de 100 mols, então a porcentagem molar coincide com o número de mols de cada substância naquela corrente. E aqui de novo, ó, em 10 mols de dióxido de carbono, a gente vai ter 10 mols de carbono, porque a gente tem um átomo de carbono para cada molécula de CO2. E para o oxigênio a gente vai multiplicar, porque a gente tem 2 átomos de oxigênio para uma molécula de CO2, e 1 mol a gente tem 2 mols de oxigênio, então em 10 mols a gente tem 20 mols de oxigênio. E assim por diante. O CO2 também, o monóxido de carbono, desculpa, vai fazer a mesma coisa. Aí para o oxigênio também, né, a mesma coisa. E para o nitrogênio a mesma coisa. E aqui o N2 e o O2, daí a gente só duplica. E por fim a gente vai somar tudo. Então aqui fecha o 100, né? Aqui então para 100 mols da nossa corrente P, a gente tem 10,63 mols de carbono. A gente tem 29,73 mols de oxigênio e 169,64 mols de nitrogênio. Então, com esses dados que a gente acabou de calcular, a gente vai admitir uma base de cálculo para F1 para agora sim calcular o que foi pedido no exercício. Então, a gente vai usar 100 mols de F1 e depois a gente vai considerar, né, que o sistema opera em estado estacionário e fazer o nosso balanço por elemento. Então, primeiramente, para o carbono, aqui no cantinho eu trouxe as nossas informações, né, do que já foi calculado. Então, para o carbono, entra carbono em F1 e F2 e sai no nosso produto. Então, só um comentário aqui, a gente usou uma base de cálculo de 100 mols para calcular quanto de mols de cada elemento teria em cada corrente. No caso, como foi 100 mols, a gente tem que dividir isso por 100 para poder multiplicar pelo fator da corrente nas nossas equações, já que a gente usou uma base de cálculo de 100 mols para calcular esses elementos. Beleza? Então, aqui a gente tem o F1 mais o F2, tem que ser igual ao nosso produto P. Aí, só olhando aqui, né, a gente tinha 102 dividido por 100, 1,02 vezes a minha corrente F1. Aqui 100 dividido por 100, que dá 1 vezes a minha corrente F2. E aqui 10,63 dividido por 100, 0,1063 vezes a minha corrente. Aí, manipulando, a gente chega nessa equaçãozinha. Agora, a gente vai fazer para o nitrogênio. O nitrogênio vai entrar na nossa corrente de ar e vai sair só na nossa corrente de produto. A nossa corrente de ar, ela tem 79% de nitrogênio. Então, a gente vai fazer a quantidade de nitrogênio que entrou vezes o 2, porque o nitrogênio ele entra na forma de gás nitrogênio, que é N2. Então, a gente tem 2 mols de nitrogênio para cada molécula de gás nitrogênio. Então, a gente vai multiplicar por 2 a quantidade de nitrogênio que entra no ar. E isso vai ser igual à quantidade de nitrogênio que sai em P, aí, no caso, vezes o fatorzinho que a gente calculou ali atrás. Daí seria 169,64, aí dividido por 100 pela base de cálculo lá, que eu já comentei. Aí, manipulando um pouquinho a nossa equação, a gente vai chegar nisso aí. Agora, para o hidrogênio, fazendo a mesma coisa, né? Entra em F1 e em F2 e sai na nossa corrente de água. A água também, se a gente lembrar, é H2O. Então, tem 2 mols de hidrogênio para cada mol de água da substância água. Aí, de novo, manipulando a equação, a gente chega nessa formulazinha. E, por fim, para o oxigênio, é a mesma coisa, né? A gente vai entrar com oxigênio na nossa corrente F1, a gente vai entrar com oxigênio na nossa corrente de ar, aí é o mesmo raciocínio, né, para o nitrogênio, que o oxigênio também entra na forma de gás oxigênio, que é O2, e vai sair na nossa corrente de produto e na nossa corrente de água. Aí, só manipulando aqui, né, a gente chega nessa última formulazinha. Então, com isso, a gente chegou a um sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Então, aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4 equações e 4 incógnitas, F2, P, A e W. Isso aqui é possível de resolver.
Então a gente vai resolver esse sisteminha usando o método da substituição. Eu trouxe aqui no cantinho também as nossas equações para a gente não esquecer. E agora a gente vai deixar o W em função de F2 nessa terceira equação. Então a gente vai fazer as continhas, né? Vai passar o 2 dividindo e vai chegar nesse resultado. Agora a gente vai deixar F2 em função de P, pela nossa primeira equação. Então a gente passou o 102 para o outro lado e chegou nisso aqui. Agora a gente consegue deixar W em função de P. Então a gente vai substituir lá, né, o F2 pela nossa equação que a gente achou e vai fazer as manipulaçõezinhas e vai achar que W é 102,2 mais 0,0957 P. Então, com essa nossa última formulação, a gente consegue substituir a equação anterior e a segunda equação na nossa última equação, e assim isolar o termo P. Então, a gente tem 4 mais 0,42 vezes A, o A aqui é 0,8482 dividido por 0,79, que vai dar 1,07 vezes o P, igual a 0,2973P, mais o W, que a gente achou aqui, que é 102,2 mais 0,0957P. Então, resolvendo isso, a gente acha que o P vale 1.741 mols. Agora, a gente pode substituir esse valor para calcular a nossa corrente F2, que é a nossa corrente do óleo, né? Por quê? Porque o exercício pede o quanto de carbono, a porcentagem do carbono, de todo o carbono total, que vem do óleo. Então, usando aquela equaçãozinha que a gente formulou anteriormente, a gente acha que F2 tem 83 mols. Então, como o F2 tem 83 mols, a quantidade de carbono que entra no óleo é de 83 mols, porque a gente tinha que o óleo é CnH1,8N. Então, a gente considerou que o N valia 1. Então, a gente tem essa proporção. Então, a quantidade total de carbono que entra vai ser a quantidade de carbono que entra em F1, no gás natural, mais a quantidade de carbono que entra em F2. A quantidade de carbono que entra em F1 vem do metano, e o metano é 0,94 da corrente F1, ou seja, 94%. Então, substituindo os valorezinhos aí que a gente tem, o total de carbono vai ser 185 mols. Então, agora basta fazer a porcentagem, né? A gente pega o carbono que tem no óleo e divide pelo carbono total, multiplica por 100. Que isso vai dar 44,86%. Então, gente, esse foi o exercício de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido o exercício. Se você gostou, deixa o seu like aí, manda para os seus amigos. E a gente agradece muito por ter assistido até aqui. Até mais.